Deixa eu aparecer aqui que está gravando. Pronto. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Prontinho. Todos estão visualizando a minha tela aí? Hello, hello. Todos estão visualizando? Sim, sim. Tá bom. Obrigada, gente. Professora, Diga, Guilherme. eu fiz algum desses cálculos aí, eu realmente não entendi direito. Tá O ótimo. logaritmo de 6, por exemplo, seria logaritmo com passe 10? Com base em 10. Todos esses daqui, boa pergunta, ó. Todos esses exercícios aqui dessa página, que é a página 11 da apostila, todos eles, a base é 10, tá? Como é que a gente sabe isso? Quando a gente não tem nada aqui embaixo na base, não tem aquele númerozinho pequenininho, toda vez a base é 10, tá? Já põe isso na cabeça de vocês. Esse exercício 2 aqui, que até o Guilherme falou, eu não entendi, não compreendi totalmente, né? Eu já fiz alguma parte dele. Qual parte que eu fiz? Eu fiz, por exemplo, a letra A, eu fiz, por exemplo, a letra A B, letra T também. D também. Muito bem, Guilherme, tá vendo? Você assistiu o vídeo. Então, assim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer as que eu não fiz no vídeo, né? E aí, o que eu sugiro? Que quem não assistiu o vídeo, assista. E quem tinha assistido de repente e ficou com alguma dúvida, de repente assiste de novo e a dúvida é sanada, tá? Qual é o modo de calcular esses logaritmos que estão aqui? Esse modo aqui é usando as propriedades, ok? Então, nós temos 3 modos diferentes de calcular o logaritmo. A primeira maneira é a que eu fiz na quinta-feira, na aula de quinta-feira, que é utilizando aquela definição que transforma todo logaritmo em uma equação exponencial. Vou pegar um exemplo. Quanto a isso, professora, eu vi que, tipo, no vídeo tinha alguns cálculos, assim, eu pensei, como é que esses cálculos se aplicam? Em que momento? Isso, boa pergunta. Eu vou chegar nisso daí, tá, Guilherme? Então, quem assistiu a aula de quinta-feira passada e quem assistiu aos vídeos é o primeiro vídeo que fala sobre logaritmo introdução. Então, eu dei um exemplo aqui, ó, acabei de escrever um. Logaritmo de 8 na base 2. Como é que eu resolvo isso? Então, quando a gente não trabalha com propriedade e nem com mudanças de base, todo logaritmo, peraí que tem um aluno querendo entrar, todo logaritmo se transforma em uma equação exponencial. Deixa eu só autorizar aqui. Posso tentar resolver, professor? Pode sim, Guilherme. Pode falar aí que a gente... Olha, você troca o logaritmo passe 2 pelo x. Então, peraí, vamos escrevendo isso, ó. A base é 2, ok? Uhum. Eleva no Mudasse para. x e chega no 8, ok? Ok? Sim, ok. Tá? Então, nós vamos escrever isso. Deixa eu só autorizar o Wendel a entrar aqui. A gente entrou. Então, ó, como que fica isso que o Guilherme está querendo dizer? Ó, eu pego 2, elevo no x e fico igual ao 8, tá? Então, o 2, que é a minha base, elevado no x, no 8. Aí, o que faz com o 8, Guilherme? Você decompõe? Decompõe, muito bem. Já sabe de cor o 8? 2, 4, não sei não. Não tem problema, ó. Divide por 2, dá 4, divide por 2, dá 2, divide por 2, dá 1. Então, o 8 é 2 elevado ao cubo. Ok? As bases ficaram iguais, cancelo a base. Então x vai ser igual a 3. Isso, muito bem, Guilherme. X vai ser igual a 3. Então, esse modo de resolver aqui é utilizando as propriedades, tá? Oh, desculpa, usando a definição, me perdi aí. Ok? Alô, alô? Uhum. Então tá, eu vou apagar. Agora eu vou comentar usando as propriedades, tá? As principais são 3, tá?
como o Guilherme falou no início, todos esses exercícios aqui, quando não tem nada pequenininho aqui, tem o 10. Então, a primeira propriedade diz assim, ó, quando eu tenho o logaritmo de A vezes B, tá? Eu tenho um número sendo multiplicado aqui, eu posso escrever logaritmo de A mais logaritmo de B. Essa é a primeira propriedade. Quem está com a apostila nova aberta aí, essa primeira propriedade está na página 9 da apostila, tá? Depois, a gente tem uma outra propriedade que diz assim, ó, logaritmo de A dividido por B, quando a gente tem uma fração. Toda fração é um sinal de divisão também, tá? Só estou autorizando aqui um minutinho. Aí, como é que fica essa segunda propriedade? Fica assim, ó, logaritmo de A menos logaritmo de B, tá? E, por fim, a gente tem logaritmo de A elevado a B. Quando o B é expoente, eu vou pegar e fazer assim, ó, B vezes o logaritmo de A, tá? Então, essas são as propriedades. Essas propriedades encontram-se na página 9 e 10 da apostila. Na página 10 tem a quarta, mas a quarta não tem nenhum exercício aqui no momento que a gente usa. As que a gente mais usa nesse momento são as 3 primeiras, tá? Eu vou pegar um exemplo para a gente começar a trabalhar com isso. Só para a gente não se perder aí, né? Quem assistiu ao vídeo, que, por exemplo, o Guilherme disse, né? Eu fiz aquele ali, logaritmo de 5. Esse logaritmo de 5 a gente vai utilizar nos próximos exercícios, tá? Então, é importante aí que a gente entenda que é 1 menos o 0,0. Opa, deixa eu só marcar quanto que deu no vídeo lá. Logaritmo de 5, a gente pode usar 0,70, tá? Que a gente fez esse exercício no vídeo, tá? Lá no vídeo acho que deu 0,699, mas vou arredondar para 70 para ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. Depois a aula está sendo gravada, dá tempo de vocês anotarem o exercício, mas eu vou começar hoje fazendo a letra C. A letra C diz assim, ó, logaritmo de 15 é igual. O primeiro passo que a gente tem que fazer é decompor esse 15. Então, eu vou pegar o 15. O 15 não dá para dividir por 2, dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 dá 5, e 5 dividido por 5 dá 1. Então, na verdade, o 15 é 3 vezes 5, tá? Então, eu vou escrever assim, ó, logaritmo de 3 vezes 5. Até aqui, alguma dúvida? Que eu peguei o 15 e escrevi em uma maneira de multiplicação? Alô, alô? Até aqui alguma dúvida? Nenhuma dúvida, Pro. Obrigada. Deixa eu só autorizar aqui o Wendel, eu não sei porque alguns estão caindo. Eu já tinha autorizado. Um minutinho, tá? Aí, galera. Pronto. Já autorizei. Volto aqui. Essa daqui, ó, logaritmo de 3 vezes 5, trata-se da primeira propriedade. Quando eu tenho o logaritmo de um número multiplicando o outro, eu posso escrever o logaritmo de A mais o logaritmo de B. Aqui, o A e o B estão sendo representados pelo número 3 e pelo número 5. Então, isso daqui vai ficar assim, ó, logaritmo de 3 mais o logaritmo de 5, ok? Então, estava multiplicando, escrevi através de uma soma, tá? A partir desse momento, gente, eu tenho como substituir esses valores. Por quê? Porque o logaritmo de 3, por exemplo, foi dado aqui no enunciado, ó. Logaritmo de 3, ele pediu para usar 0,477. Então, no lugar do logaritmo de 3, eu vou substituir esse valor. Pode falar. Pode falar, Guilherme. Não. Não? Tudo bem? Então, tá bom.
E o logaritmo de 5, a gente fez na letra B. Então, depois, quem não assistiu ao vídeo, a minha sugestão é que assista, tá? Dá 0,70 aí aproximadamente, tá? Aqui eu somo, tá? É só somar, pode pegar a calculadora, não tem problema. 0,477 mais 0,7, tá? Somando isso vai dar 177, tá? Tudo bem até aqui? Então, essa daqui é a aplicação da primeira propriedade. Quando eu tenho uma multiplicação, eu posso somar. Pode dizer as dúvidas. Ou você pode fazer como a gente fez no treinamento da Oi. Você colocar a câmera, Tá. Professora, tá falando numa sala, vai apresentar. como é que sabe qual é o logaritmo desses números? Por exemplo, 3, 4. Boa pergunta, Guilherme. Dar no enunciado, uma boa pergunta que você fez. Sempre é dado no enunciado. Então, ele vai te dar, geralmente, o logaritmo dos números primos. Então, por exemplo, do 2, do 3, do 5, do 7, tá? Mas é dado no enunciado, tá? E aonde que ele tira esses valores? Isso também é uma boa pergunta, tá? Se você olhar na sua calculadora, na calculadora você tem o símbolozinho de logaritmo, tá? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui na minha calculadora logaritmo de 2, tá? Eu vou até compartilhar a imagem aqui com vocês, ó. Então, o logaritmo de 2, se eu digitar lá na minha calculadora, dá justamente o valor que foi dado lá no enunciado, 0,301, tá? É claro que ele não colocou Então, todas essas como você casas depois do descobriu o vírgula. logaritmo de 5? Então, lá no vídeo, o que eu fiz para eu descobrir o do 5, tá? Eu escrevi o 5 na 10 dividido por 2. Eu escrevi ele na forma de uma fração. Uma boa pergunta também, como é que chega no do 5, né? Então, eu escrevi assim, ó, só para a gente concluir essa primeira parte, ó. Eu escrevi logaritmo de 5 é igual ao logaritmo de 10 sobre 2. Então, quando eu divido 10 por 2, eu chego no 5. E aí, você, né, quem não assistiu ao vídeo, assistam, porque eu calculei a segunda propriedade. Toda vez que eu tenho uma fração, eu posso subtrair, né? Logaritmo de A mais logaritmo de B. Certo? Certo, galera? Certo? Ó, vamos lá. Vou apagar aqui, né? Lembrando que a aula Alô, é gravada. alô, alô, alô. Pode falar. Fala, Guilherme. Tá. Todas essas propriedades servem para encontrar esse resultado? Isso, toda vez, Guilherme, que ele der lá, por exemplo, use logaritmo de 2, logaritmo de 3, logaritmo. Provavelmente a gente vai ter que usar as propriedades para chegar nesses resultados, tá? Uma dica importante, sempre esse tipo de exercício, a base vai estar na base 10, tá? Você vai ter logaritmos aí que você não tem um númerozinho pequeno. Então, automaticamente está na base 10. Entendi. Entendeu? Uhum. Ok? Ok. Então tá bom. Deixa eu só fazer um pequeno. Vamos lá, vamos à letra E agora. Tudo bem, pessoal? Vamos à letra E. Alguém tem alguma ideia o que eu tenho que fazer com o 1,2? Alô, alô? Alguém tem alguma ideia?
Pessoal, alguém tem alguma ideia que eu tenho que fazer com 1,2? Pode falar sim ou não, não tem problema. Transforma em fração? Boa, foi o André que falou? Isso. Certinho, André. Ó, então é importante sempre lembrar, né? A gente já está fazendo isso há algum tempo, né? Mas toda vez que eu tenho um número decimal, né? Uma maneira é transformar em fração. Como é que eu faço isso, tá? Eu ponho assim, ó, 12 sobre 10, tá? Então, se você pegar a sua calculadora e dividir 12 por 10, vai dar 1,2. Como é que monta? Como é que faz esse número decimal ser transformado em fração? Coloca o número que está aqui, como ele tem uma casa depois da vírgula, coloca um zero. Ah, Pro, se ele tivesse 2 casas, colocaria 100. Se ele tivesse 3 casas, colocaria 1.000 e assim sucessivamente. A gente fez isso ainda quando estávamos lá no presencial, tá? Se é uma fração, o que a gente pode dizer? Que ele utiliza aqui, ó, gente, a segunda propriedade. Quando eu tenho logaritmo de A dividido por logaritmo de B, na verdade, é logaritmo de A menos o logaritmo de B. Aqui, nesse exemplo, o A é o 12 e o B é o 10, tá? Como é que eu vou escrever isso, tá? Logaritmo de 12 menos o logaritmo de 10. Dúvidas até aqui? Não. Não? Obrigada, Júlia. Vamos lá. Agora, né? Eu só tô deixando o Gustavo entrar aqui. Pronto, já deixei. Agora eu vou trabalhar com isso, né? Como o Guilherme disse, como que você chegou nesses valores? Ó, 12 não tem. Ele tem o logaritmo de 2, ele deu o logaritmo de 3. E a gente acabou descobrindo o logaritmo de 5 aí na letra B. Mas o logaritmo de 12, ele não deu. Então, eu preciso calcular esse logaritmo de 12. Para isso, gente, eu tenho que decompor o 12. Vou fazer aqui no cantinho, ó. O 12 dá para dividir por 2, dá 6. O 6 dá para dividir por 2, dá 3. O 3 dá para dividir por 3, dá 1. Então, olha que interessante. O 12, na verdade, é 2. 12 elevado a 2 vezes 3. Isso, Guilherme, muito bem, certinho. Então, eu vou colocar aqui, ó, logaritmo. Em vez do 12, eu vou trabalhar com essa decomposição. Então, é 2 elevado ao quadrado vezes 3, menos o logaritmo de 10, tá? O logaritmo de 10, gente, eu vou explicar quanto ele vale a primeira vez e depois vai ser sempre automático, tá? O logaritmo de 10, na base 10, sempre será 1. Então, quem está com uma folhinha aí, quem está com alguma coisa para anotar, anotem essa informação. O logaritmo de 10 na base 10 sempre será igual a 1, porque isso é automático, tá? Se vocês pegarem, às vezes, um livro, ele já vai dar automático. Logaritmo de 10 na base 10, ele sempre substitui por 1, tá? Eu vou falar o porquê nessa aula, mas depois a gente também fará no automático. Então, ó, o logaritmo de 10, quando não tem nada aqui embaixo, é 10, é igual a x, tá? Lembre-se, lá no início eu falei, como é que a gente resolve isso? 10 elevado a x chega no 10. Então, ficaria assim, ó, 10 elevado a x é igual a 10, tá? Que número que tem invisível aqui em cima do 10? Tem o 1. Então, automaticamente, o x é igual a 1, tá? Então, põe uma coisa na sua cabeça. Toda vez que tiver lá logaritmo de 10 na base 10, sempre esse valor é 1, tá? Pro, tem outro jeito de descobrir? Tem outro jeito de descobrir. Novamente lá na calculadora. Se você digitar log de 10, tá? Lá na sua calculadora, você encontra como resposta 1, tá? Então, esse será sempre automático. Logaritmo de 10 sempre será 1, tá? Na base 10. Vocês conseguem enxergar a minha calculadora quando eu coloco aqui pertinho? Alô, alô? Cara, eu não tô enxergando nada, nem Se sua você fica calculadora. Se você ficar atrás. Ah, não tá dando certo. Não, então tá bom. Então tá. É que Eu ela acho fica que tem. piscando. Eu não Ah, estou entendendo sobre compartilhar a tela, mas você tá, tipo, colocar minha calculadora perto, ou como assim?
É que eu pus na minha, em vez de aparecer a minha imagem, eu pus a calculadora, entendeu? Mas então ela não aparece. Entendi. E eu aqui mostrando a calculadora, que Ah, nem eu uma. tô vendo seu rosto agora. Ah, então vamos lá. Depois, depois testem na calculadora de vocês aí. Tem o logaritmo, tá? Qualquer calculadora tem. Logaritmo, aí aperto 10, vocês vão ver que vai aparecer um aí. Bom? Bem, vamos voltar ao nosso exercício. Então, a gente já sabe que aquele logaritmo de 10 na base 10 vale 1, tá? Por que eu quero voltar no exercício? Porque aqui esse exercício vai trabalhar a propriedade 3. Tá vendo que tem um 2 expoente aqui? Então, esse 2 que é expoente, que eu vou destacar de caneta marca-texto, ele será parte igual essa propriedade aqui, que é a terceira propriedade. Então, o 2 é como se fosse o B. Ele vai tombar multiplicando, tá? Então, essa acaba aplicando a terceira propriedade também. Esse é um exercício bem complexo, tá? Eu vou organizar essa ideia aqui pra gente. Olha como é que vai ficar. O 2, que é expoente, vai tombar. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes o log de 2. Como eu tinha uma multiplicação mais o logaritmo de 3, tá? Eu tenho que fazer tudo isso primeiro, menos 1. Peraí, por que fez esse bloco de 2? E por que você não junta a primeira propriedade? Porque é 2 elevado a 2 vezes 3. Você junta a primeira propriedade, que é log de A. Isso, eu juntei, é isso mesmo que eu fiz, ó, Guilherme, ó. O 2 elevado ao quadrado é como se fosse o A, entendeu? Guilherme, Ah, não suma. sim. E o 3 é como se fosse o B. Então, foi o que eu fiz, eu escrevi eles usando aí a soma. Tá vendo que eu tô até destaquei na cor azul de caneta marca-texto? Uhum. Agora, o que que acontece? Eu vou até trocar a cor da minha caneta. Nós temos também um expoente. Olha só o expoente 2 que eu estou destacando na cor laranja. Então, ele é como se fosse a terceira propriedade, ó. Eu tenho o B elevado aqui, eu tenho que tombar o B multiplicando. Então, esse 2 veio multiplicando. Certo? Entendi. Certo? Entendeu? Então, tá bom. Aí eu vou pegar o 2. No lugar do logaritmo de 2, eu vou substituir o valor. O valor é aquele que o Guilherme falou lá no início, que é dado no enunciado. Então, é 0,301, mais o logaritmo de 3 também foi dado lá no enunciado, que é 0,477. Tudo isso depois é menos 1. Aí eu vou continuar aqui em cima, tá? Podem usar a calculadora, não tem problema, certo? Então, peguem lá, 2 vezes 0,301, tá? Dá 0,602. E soma com 0,477. Então, esse primeiro que está no parênteses aqui dá 1,079. E A gente aí, tinha aplicado na calcula. Vai aparecer isso, por exemplo, no Enem? então, Guilherme, no Enem cai o exemplo prático, tá? O que que é isso? Ele não te dá diretamente calcule o logaritmo. Ele te dá uma situação problema na qual você precisa fazer o logaritmo. Então, por exemplo, quais são algumas informações que a gente tem? Que eu também vou trabalhar com vocês. Tem juros composto, que usa logaritmo. Tem uma matéria de química da professora Daniela, que é o cálculo do pH, usa logaritmo. Para que o Tem. logaritmo? Oi? Para que serve o logaritmo? Então, para que ele serve? Na verdade, ele foi criado principalmente para resolver equações exponenciais quando as bases não são iguais, tá? Então, eu vou só terminar esse exercício aqui, aí eu te mostro um exemplo disso. Mas ele foi criado para isso. Aí, óbvio que depois o pessoal aplicou para outra coisa. Então, por exemplo, o cálculo do pH em química usa logaritmo. O juros composto
tem uma situação que a gente usa logaritmo. Expectativa de vida, a gente usa logaritmo. Já ouviu falar da escala Richter, que é da parte dos terremotos? Sei, tipo 3,2 tá escala Richter. Isso. É um cálculo de logaritmo também. Esse 3,2 também é um cálculo de logaritmo. Então, tem várias coisinhas que hoje usa logaritmo. Mãe, eu não tá vendo compartilhamento de tela? Essa foi inesperada. Ó, Guilherme, deixa eu só terminar aqui essa parte, para aí eu te mostrar esse exemplo. Ó, 1,079 menos 1, isso daqui vai ficar 0,079, ok? Ok? Ok. Uma coisa importante, tá? Isso tudo que eu te falei, Guilherme, são aplicações de logaritmo. Então não necessariamente vai aparecer, tipo, a gente tem que fazer um cálculo, tipo, 2 vezes 0,30 mais 477 menos 1 Isso, no Enem, por exemplo. isso. O que A gente, vai... a gente vai aplicar ele, só não vai, tipo, fazer esse cálculo. Isso, a gente vai aplicar, isso mesmo, essa é a ideia. Tanto é que eu já preparei uma listinha de exercício com essas aplicações. Então, quais são elas? As principais, as que mais aparecem no Enem. Cálculo de pH, aparece em química, tá? Escala Richter, que aparece aí em matemática e geografia, pode aparecer nos dois. Também juros composto, tá? Expectativa de vida também tem, tá? E eu falei, não sei se eu falei juros composto, também juros composto aparece no Enem, tá? Sim. Sim? Então tá bom. Então aqui acho que encerramos a letra E, nós vamos para a letra F. Só vou pôr um minutinho de mudo aqui e vou para a letra F, tá? Aí eu vou apagar aqui e arrumar a minha bagunça. Agora é que acontece o corte, entendeu? Cortou, Prontinho. Voltei. entendeu? Já Cortou apaguei. agora. Vamos lá. Professora do futuro, corta essa parte, entendeu? Corta essa parte. Essa parte aí. Vamos lá. O que tem que fazer com 50? Vai, Guilherme, já que você está aberto o seu microfone aí, o que você acha que tem que fazer com 50? Tem que. Com 50 você tem que decompor. Muito bem, tá, gente? Então, isso vale para todos. O que faz com os 50? Tem que decompor, né? Eu não tenho ali logaritmo de 50. Então, o primeiro passo é decompor, ok? 50 é muito bom, porque dá para dividir por 2, né? Dá 25. Tem como 25 dividir 50 por 2? tem. Imagina 50 pessoas. 25. 25 cada um, isso mesmo. Agora, o 25 só dá por 5, que dá 5 cada um, e 5 só dá por 5, que dá 1. Então, na verdade, o 50 é 2 vezes 5 elevado ao quadrado, ok? Então, vou substituir aqui, ó. Log, em vez de trabalhar com o 50, eu vou trabalhar com 2 vezes 5 elevado ao quadrado. Até aqui alguma dúvida? Isso vale para o Guilherme e para todos os outros. Alguma dúvida? Hello, hello. Hello. Não? Então tá bom. Seguinte, galera, ó. Esse exercício é um exercício igual aquele do 12, que trabalha com duas propriedades. Aqui no meio eu tenho uma multiplicação, então o 2 é como se fosse o A e o 5 é como se fosse o B. E temos também, vou até trocar minha caneta marca-texto, o expoente 2. Então, o expoente 2 é como se fosse esse B aqui da terceira propriedade.
Vou escrever isso usando as propriedades. Vai ficar assim, ó. Logaritmo de 2 mais o expoente, que é 2, vai tombar multiplicando o logaritmo de 5, tá? Então, vamos entender. O 2 é como se fosse o A e o 5 ao quadrado é como se fosse o B. E esse 2, que é expoente, tombou multiplicando. Dúvidas até aqui? Não. Não? Tá bom. Agora, nesse ponto, é substituir os valores. O logaritmo de 2 foi dado no enunciado, então ele vale 0,301 mais 2 vezes o logaritmo de 5. O logaritmo de 5 ele não foi dado no enunciado, mas nós calculamos na letra B, 0,70. Então, no lugar do logaritmo de 5, eu vou substituir por 0,70, ok? Aqui vai ficar o 301 mais, eu vou multiplicar isso. 2 vezes 70 centavos é 1,40. 1,40 mais 301, aí 0,301, isso daqui vai dar 1,701, ok? Então, o logaritmo de 50 é 1,701. Essa letra F trabalhou com a primeira e a terceira propriedade, tá? Tudo bem até aqui na F? Tudo bem? Yeah. Tá bom. Vou apagar antes de fazer a G, né? Eu sei que antes de fazer a G, porque a G tem uma raiz, mas não é difícil, tá? Podem ficar tranquilos. Eu vou fazer H. Olha só, apaguei tudo. Vou fazer H agora, tá? Logaritmo de 8 nonos, tá? Muito tranquilo, né? Quando eu tenho uma divisão, que é uma fração, eu trabalho aqui com Logaritmo de 8 menos logaritmo de 9. Muito bem, Guilherme, tá vendo? Então, assim, quando vocês começam a responder e entender, significa que está indo pelo caminho, né? Não adianta a gente achar que vai aprender logaritmo em uma única aula, né? Logaritmo tem todo um processo, então por isso que vocês precisam estar assistindo os vídeos, perguntando e participando, tá? Agora, o que você acha que eu tenho que fazer com o logaritmo de 8? Isso que eu estou perguntando para o Guilherme vale com todo mundo. O que será que eu tenho que fazer com esse logaritmo de 8? O que eu faço com 8? Quem sabe o que eu tenho que fazer com 8? Hello, hello. Decompor. Decompõe, muito bem, foi o André, muito bem. Ó, 8, a gente já fez isso, né? Dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1, tá? Então, o 8, na verdade, é 2 ao cubo. Então, no lugar do 8, eu vou substituir por 2 ao cubo. Menos. O que eu tenho que fazer com o 9? Quem sabe me dizer o que eu tenho que fazer com o 9? Decompor. Decompor, muito bem. O 9 é muito tranquilo, ó, dá por 3, dá 3, dá por 3, dá 1. O 9, na verdade, é 3 elevado ao quadrado, ok? Aí, gente, o que acontece nesse momento? Você tem que aplicar aqui a terceira propriedade, porque você tem um expoente 3 aqui e tem um expoente 2. Então, isso vai ficar assim, ó, o 3, que era expoente, vai tombar, multiplicando o logaritmo de 2, menos o 2 vai tombar, multiplicando o logaritmo de 3. Então, toda vez que tiver expoente, precisa tombar multiplicando. Terceira propriedade, tá? Cheguei nesse ponto, agora eu vou substituir. O logaritmo de 2 é 0,301, menos o logaritmo de 3 é 0,477, tá? Vou multiplicar isso, né? Esse daqui vai dar 903, menos, deixa eu pegar aqui a calculadora, sem problema nenhum utilizar a calculadora, tá? Tivéssemos em sala também, utilizaríamos ela.
0,477 vezes 2. Esse daqui, ó, vai dar 0,954, ok? Pode fazer na calculadora, né? Mas se quiser fazer na mão também, é 0,903 menos 0,954. Esse daqui é um logaritmo que vai dar negativo. Eu vou ficar devendo 0,051. Uma boa ideia, né? Então, é um exercício que o logaritmo dá negativo. Sem problema nenhum, ele dá negativo. Tudo bem até aqui? Tudo. Então, tá bom. Agora, para finalizar a aula de hoje, tá? Vou apagar e vou para a letra G e última de hoje. Essa G eu deixei para o final, porque eu sei que da raiz aí, geralmente alguns alunos acabam esquecendo, mas a gente volta sem problema nenhum. Eu tenho o logaritmo da raiz cúbica de 3. Raiz cúbica de 3. E na verdade, no 3 aí tem um elevado a 1. Muito bem, Guilherme, elevado a 1 invisível, muito bem. E o que eu tenho que fazer com esse raiz de 3 aí? Como é que eu posso escrever ele? Cara, se tô certo, você faz tipo parênteses. É 3 elevado a 1 vezes 3. Não é um parênteses, lembra? É uma, vamos ver, uma fração. Lembra disso? Ah, fração, não me lembro. Tá? Então, ó, toda vez que a gente tem uma raiz, a gente pode escrever um expoente na forma de uma fração. Como o Guilherme mesmo falou aí, aqui dentro, quando não tem nada, tem o número 1, então ele vai em cima da minha fração, e o númerozinho fora aqui da minha raiz vai embaixo, tá? Então, olha como vai ficar isso, ó. Vai ficar Então, o logaritmo. ideal seria 3 elevado a menos 3, né? Não negativo, tá? Não negativo. É uma fração, é 1/3. Certo? Uhum. Tá? Aí é muito fácil esse exercício, eu deixei para o final, mas não que ele é o mais difícil, porque ele trabalha só com a terceira propriedade. Então, o expoente, que é 1/3, vai tombar aqui. Então, vai ficar assim, ó, 1/3 vezes o logaritmo de 3, tá? 1/3 do logaritmo de 3. O logaritmo de 3 é 0,477, tá? Pergunto, como eu faço para calcular 1/3 de uma coisa? O que eu tenho que fazer? Quem sabe me dizer essa? Divide ela. Divide Divide ela por 3. isso, 1/3 de uma coisa é dividir ela por 3, isso mesmo. Então, eu vou dividir aí o 0,477 por 3, tá? Isso vai ficar aqui, ó, 0,159 milésimos, tá? Então, 1/3 de uma coisa é pegar ela e dividir por 3, ok? Ok. Então, tá bom. Além do Guilherme, que comentou, mais alguém tem alguma dúvida? Galera? Galera. Galera, deixa Deixa Bem, um like. deixa um like, se inscreva no canal. Compartilhar a tela, tá? Então, neste momento, eu vou encerrar a minha gravação, parar minha gravação.